Irmãos, na semana passada a gente iniciou o nosso tema falando sobre o amor, compromisso, como essas duas realidades estão intimamente ligadas. A gente viu que o amor é uma afeição muito profunda do nosso coração que nos compromete com aquilo que a gente considera valioso, né? Digno do nosso comprometimento. Então a gente chegou à conclusão de que não é que falta amor ao ser humano. Não existe nenhum modo de vida, não existe nenhum comportamento que já não seja pautado pelo amor, isto é, pelo compromisso de uma pessoa com aquele objeto do seu amor. Então a questão não é não amar nada, mas é a ordenação, né, dos nossos amores. Se amamos a Deus em primeiro lugar e ao próximo depois dele. A gente precisa empenhar, né, os nossos esforços, o nosso compromisso, né, com Deus e com o nosso próximo, e não colocar qualquer outras coisas no lugar dessas. E foi justamente esse problema que Paulo identificou entre os coríntios. Eles possuíam dons espirituais verdadeiros. Logo no começo da carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer que não falta a eles nenhum dom. Então a questão não era se os coríntios tinham ou não, exerciam ou não os dons, mas eles estavam utilizando esses dons que eles haviam recebido de forma egoísta, né? Visando cada um seu próprio bem, elevar-se espiritualmente. Eles consideravam esses dons como profundas experiências no espírito, mas não visavam a edificação da igreja. Então, Paulo vai apresentar para esses irmãos um caminho que ele chama sobremodo excelente, não opondo dons ao amor, mas colocando o amor como o único contexto possível para o exercício dos dons. Então, o amor que procede de Deus, ele organiza os nossos amores, desloca o foco que temos em nós e coloca esse foco no próximo, no outro, e muda não só o que fazemos, mas também a razão pelo qual fazemos. É justamente isso que o nosso texto de hoje ele vai nos mostrar. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem mais uma vez na leitura desse texto. 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Até aqui o nosso texto. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, que o Senhor fale conosco através dela e que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos ilumine na sua compreensão. Essa é a nossa oração, pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pelo menos 3 fatores aqui são importantes para a gente compreender o conteúdo desse texto que Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios e que chega até nós hoje. O primeiro diz respeito à forma desse texto. Se os irmãos prestarem bem atenção, esse texto, na verdade, ele parece um hino, ele parece uma música. E o refrão dessa música é justamente "Se não tiver amor". Aparece do mesmo jeito, tanto no texto original como nas traduções, né? Então, veja, Paulo ele vai estabelecendo os temas dos versículos e aí ele vai subindo, subindo e subindo, vai mostrando atos, atividades cada vez mais elevados, e aí, quando está chegando no finalzinho, ele
decai. Se não tiver amor, e aí ele dá uma conclusão do que seriam esses atos, essas atividades sem o amor, né? Então ele vai ascendendo e depois cai. Se não tiver amor, e aí ele dá uma conclusão para tais atos praticados sem amor. Então, parece um hino realmente a esses 3 primeiros versículos e chama ainda a atenção justamente para essa questão da intensidade, né, das coisas que Paulo fala aí. Ele vai falar assim, ó, versículo 1: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Ele amplia muito essa questão de falar, né, em outras línguas e coloca aí até e dos anjos, né, como se a pessoa fosse tão espiritual, tão elevada, né, no seu dom de falar em outras línguas, que ela pode falar tanto as línguas dos homens como línguas dos anjos, né? Lá no versículo 2, ele aumenta ainda mais o padrão. Ele vai dizer, olha, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, e no texto original, esse termo aí, tamanha fé, é todo de novo. Ainda que eu tenha toda a fé, a ponto de transportar montes. No versículo 3, ele vai mais longe ainda. Olha o que ele diz. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Então, é uma série de ações, de atitudes aí, que vão ficando cada vez mais intensas, cada vez maiores. Aí Paulo corta, né, esse nosso vislumbramento de coisas tão grandes, tão grandiosas, que uma pessoa pode fazer, e aí ele vai e diz, se não tiver amor, ele faz tipo um anticlímax aí, né? A gente pensa, onde é que vai parar todas essas coisas que Paulo está falando? E aí ele vai lá e corta, se não tiver amor, e aí ele dá uma conclusão. E justamente essa quantidade de todo aí que ele fala, principalmente no versículo 2, ainda que eu conheça todos os mistérios, toda a ciência, toda a fé, está em contraste com nada, que aparece no finalzinho do versículo 2 e 3. Ó. Se não tiver amor, nada serei. Então, eu posso ter todos os mistérios, todo o conhecimento, toda a fé, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me adiantará. Então, o todo está em contraste aí com o nada. O segundo fator, e esse fator ele reforça o primeiro, está na maneira como Paulo ele constrói essas afirmações. Né? Como é que Paulo traz a ideia desse texto? Em cada versículo, Paulo utiliza aí o que a gente chama de sentença condicional. Ele começa assim, ó. Ainda que, né? Mas o sentido aí é, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, essas que são as sentenças condicionais, ou seja, é uma condição, né, que precisa ser estabelecida para que ela seja verdadeira. O versículo 2 também começa, ó, ainda que, e o versículo 3 também começa, ainda que. O que isso significa? Paulo, ele não está, vamos colocar assim, trabalhando com a realidade propriamente dita aqui, tá? Paulo, ele está mais retoricamente, por assim dizer, nos chamando, né, a imaginar essas situações aqui, onde tamanhos atos, tamanhas atitudes aconteceriam sem o amor. É como se ele estivesse dizendo assim, Coríntios, e a nós, né? Através do texto. Vamos pensar um pouco aqui, tamanhas atitudes e tamanhas ações tão elevadas, se elas fossem feitas sem amor, o que aconteceria? Ele está nos chamando, né, a imaginar esse cenário. Então, é como se ele dissesse assim, olha,
pensem vocês na pessoa mais impressionante que vocês conseguem imaginar. Alguém que fale em língua dos homens e dos anjos, que conheça todo o mistério, tenha todo o conhecimento, tenha toda a fé, que entregue todos os seus bens para distribuir aos pobres e ainda entregue o seu corpo para ser queimado. Se essa pessoa não tiver amor, ela não é nada. Então, Paulo está nos chamando, né, a imaginar, a usar a nossa razão, a nossa percepção, para imaginar que mundo seria esse. Então, é um argumento que Paulo está montando aqui, tá? É um argumento. E a força desse argumento está justamente no contraste que Paulo faz. Ele vai acumulando, como eu já comentei com os irmãos, exemplos que são muito grandiosos e vão ficando cada vez mais intensos para conduzir o leitor à conclusão que ele quer que o leitor chegue. O leitor e seus primeiros destinatários, né? E nós também. Então, as expressões que ele utiliza aqui, que ele vai intensificando ao longo, né, dos versículos, não servem para Paulo aqui para exaltar essas ações. Então, ele trata essas ações, essas atitudes, como ações grandiosas, elevadas, intensas, mas o objetivo aqui não é falar o quão grandiosas são essas ações e essas atitudes. Não. Ele quer destacar o quão indispensável é o amor. Porque ele vai mostrar o seguinte: tais ações, imagine, tais ações, se feitas sem o amor, de nada servem. Então ele vai numa escala ascendente, vai subindo, 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 sem amor, nada. Toda a fé, todo o conhecimento, toda a ciência, sem amor, nada. Falar a língua dos homens, e não só a dos homens, mas também a dos anjos, sem amor, nada. Então, é um argumento que Paulo está construindo aí, chamando seus primeiros leitores e seus próximos leitores, né, da carta aos Coríntios, a imaginar essa situação. O que seria de alguém que faria todas essas coisas, por mais elevadas que sejam, e essa pessoa não tivesse amor? Ela seria nada. É justamente isso que Paulo está tratando aqui. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, especialmente, e é algo que creio que passa despercebido de todos nós. É o terceiro fator, e para mim, dentro desse texto, é a camada mais importante, né, dentro desses 3 versículos, e se trata de um detalhe que a gente precisa estar bem atento para a gente perceber nesses 3 versículos. Essa argumentação de Paulo, essa retórica paulina aí, nos trazendo a imaginar essa pessoa que pode fazer as obras mais elevadas sem o amor, é que o próprio sujeito, a própria pessoa que pratica tais atos sem amor, né, é que é o foco da conclusão aqui no final de cada um dos versículos. Veja só, Paulo vai dizer assim, ó: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ele não vai dizer que as línguas dos homens e dos anjos são nada. Ele vai dizer: eu serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Não é a ciência ou a fé ou os mistérios não valem nada. É eu que pratico tais coisas sem amor, nada serei. Estão entendendo? Mesma coisa, versículo 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará.
Não é que dar os bens em favor dos pobres e entregar o corpo para ser queimado não mude nada no mundo. Não afete as circunstâncias de alguma forma, não. Mas para a pessoa que faz isso, ela é como nada. Acompanharam? Então veja, Paulo, ele está focando aqui no eu que pratica essas ações. Não é nas ações em si, mas na pessoa que as pratica sem amor. O eu que pratica é que é importante aqui. Paulo está avaliando, tá, o valor dessas ações para quem as pratica. No contexto de 1 Coríntios, a gente viu isso na semana passada, repito, os dons espirituais, eles eram concedidos para a edificação da igreja. Então, o valor do dom espiritual não depende exclusivamente da pureza moral do instrumento humano. Entenda o que eu quero dizer? Que Deus, ele pode, se ele quiser, edificar a comunidade, apesar das motivações egoístas de quem exerce o dom na comunidade. Não é que a pureza da pessoa, a pureza das suas intenções determine o alcance das suas ações. Tá? Porque Deus, dentro do contexto da comunidade, ele dá os dons para a edificação da igreja. Então, o foco de Paulo não é sobre se o dom exercido sem amor não pode edificar, não pode fazer a diferença. Se Deus quiser, pode. Mas qual é a implicação negativa do uso desses dons ou da realização desses serviços sem amor? É sobre a pessoa que as realiza sem amor. Porque Paulo vai concluir cada versículo dizendo: eu serei como o bronze que sou ou como o símbolo que retine. Isso de nada me adiantará se eu fizer tais coisas sem amor. E sem amor, nada serei. Eu nada serei. Então, o alcance desses serviços, o benefício desses dons para a comunidade, ainda pode ser mantido por Deus, apesar das intenções do coração de quem exerce esses dons. Afinal, Deus deu os dons para a edificação da igreja. Agora, para a própria pessoa que exerce esses dons, que pratica esses serviços, sem amor, isso de nada tem proveito para ela. É um paradoxo total aqui, porque a pessoa que se coloca em primeiro lugar, não visando o bem do outro, tendo uma percepção dos seus dons ou dos seus serviços, como deixando ela mais elevada espiritualmente, ou confirmando para ela que ela é uma pessoa que tem profunda experiência no espírito, mas se ela fizer tais coisas sem amor, ela é reduzida a nada, ainda que a igreja, a comunidade, possa ser beneficiada pelo uso dos seus dons. Por isso que Paulo aqui não está dizendo que o mestre que é orgulhoso ainda tem muito a ensinar, ou o profeta que é vaidoso tem muito a oferecer. A gente não pode trazer para esse contexto de 1 Coríntios 13, né, aquela famosa frase, né, do mundo político: rouba, mas faz. Não. Pode até ser, se Deus quiser, que aquele dom exercido por motivações egoístas edifique a igreja. Mas a pessoa que faz isso, ela é reduzida por Paulo aqui a absolutamente nada. Nada. Não só isso, tá? No versículo 1, quando ele diz assim, ó, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine, Paulo não só está dizendo que esses sons, eles são
eles não podem ser distinguidos, né? São sons ocos, por assim dizer. Mas esse símbolo, esse instrumento, muito conhecido dos coríntios, era um instrumento utilizado em cultos pagãos a uma deusa chamada Cibele. Isso quer dizer que Paulo está dizendo, olha, ainda que você fale as línguas dos homens e dos anjos, se você não tiver amor, você não passa de um pagão. Você não é espiritual. Você é pagão. E se você tiver todo o conhecimento e tiver toda a profecia e toda a fé, se você não tiver amor, você não é nada. Você pode ter tudo, mas você não é nada. E ainda que você distribua seus bens entre os pobres e entregue o seu corpo para ser queimado, se você não tiver amor, qual proveito você tirou disso? Nenhum, zero, nada. Essa é a resposta para você. Ele está justamente dizendo que, para Deus, a grandiosidade e o alcance desses atos não mascaram a falência espiritual de quem pratica esses atos sem amor. É falência espiritual. A pessoa que pratica tais atos sem amor, ela não é elevada, ela é nada. E o amor cristão é justamente quando nós deixamos de nos colocar no centro. E quando a gente deixa de se colocar no centro, nós somos verdadeiramente beneficiados. Isso é que é interessante, porque se nós pensamos em nosso bem e nosso benefício, nós somos como nada. Mas quando nós pensamos no bem do outro e no benefício do outro, então nós recebemos verdadeiro benefício. É isso que o texto está dizendo. Porque quem busca seu próprio bem e se acha muito elevado espiritualmente, não tem amor, Paulo vai dizer, essa pessoa é como nada, não tem nada que se aproveite para ela. Mas se nós buscamos o bem do outro, nós servimos o outro, nós colocamos o outro acima de nós mesmos, então é aí que nós temos benefício. Estão entendendo? Uma coisa que a gente busca, a gente não tem. Mas quando a gente não busca, então a gente tem. É parecido com aquelas palavras de Jesus, quando ele diz assim, olha, quem quiser reter a sua vida para si, vai acabar perdendo. Agora, quem perde a sua vida, acaba achando. Mesma coisa aqui. Quem exerce seus dons, quem pratica atos, né? Na nossa visão, bons, elevados, grandiosos, sem amor, isso de nada aproveita para a pessoa que pratica esses atos. Agora, quando essa pessoa dá esses serviços, dá esses bens, visando o outro, então ela acaba recebendo o benefício disso. Quando eu não busco o meu eu como centro das minhas ações, no final eu acabo sendo beneficiado também. Agora, quando eu só busco me beneficiar, então eu sou nada. Eu sou nada. E o serviço sem amor não nos compromete com o nosso próximo. A gente faz as coisas, sei lá, mecanicamente ou visando o nosso próprio bem, mas não é com o outro que nós estamos comprometidos. E é essa a intenção dos dons. É que a gente se comprometa, é que a gente se firme na busca pelo bem do outro, da edificação do outro, não da nossa própria. E a edificação que nós precisamos virá do outro também. É uma mutualidade, é uma via de mão dupla.
E quando eu faço isso sem amor, eu não tenho nenhum benefício, não tenho nenhum resultado para mim. Mas quando eu faço isso com amor, e visando o bem do outro, eu ainda recebo benefícios que eu não receberia se eu não fizesse visando o outro. Então, para quem age sem amor, o ato não produz fruto espiritual que deveria produzir, ainda que possa alcançar muitos, ainda que Deus possa utilizar esses atos para a edificação da sua igreja. Mas para quem exerce tais atos sem amor, isso não produz fruto espiritual que deveria. O amor, ele busca o bem do outro por causa do outro. E só quando a gente age assim é que a gente acaba recebendo proveito também desses atos que fazemos em relação ao outro. Em outras palavras, para a gente finalizar, quem vê a si mesmo não recebe nenhum proveito. Agora, quem vê o outro recebe proveito. Então, você busca se elevar, você busca a si mesmo, você busca o seu bem. O que você tem no final? Nada. Bem nenhum. Agora, se você busca o outro, o bem do outro, no final você tem proveito nisso. Você tem proveito nisso. Isso é interessante. Paulo não reduz a nada os atos que ele fala aqui. Ele reduz a pessoa que pratica esses atos. A própria pessoa que pratica esses atos sem amor é que é reduzida a nada. Não são os atos. Ou você acha que Deus nunca edificou pessoas, apesar das más intenções dos instrumentos que ele coloca? Não por isso, né, nós devemos aceitar qualquer ato de serviço feito sem amor. Mas a verdade é que Deus pode fazer. Agora, para a pessoa que age sem amor, nada disso lhe adianta. Nada disso vale nada. E a própria pessoa é nada. Paulo vai dizer. Nada serei. Isso de nada me adiantará. E mais, se torna até pagão. E aí eu gostaria de trazer aqui duas aplicações sobre esse texto. A primeira, irmãos, é a gente precisa relembrar que a nossa fé, o cristianismo, lida diretamente com as motivações do coração. Todo mundo sabe aqui que o cristianismo não é uma religião das obras. Nunca foi, nunca será uma religião das obras. E esse continua sendo, até hoje, desde a fundação da igreja até hoje, se não o ponto mais controverso, um dos pontos mais controversos da nossa fé. Que a ética, por si só, ela não salva. Nós somos educados ou conduzidos a pensar que o cosmos, o universo, ele funciona a partir de uma lógica retributiva, né? Onde, se as minhas boas obras superarem as minhas más obras, então eu mereço que Deus me salve. Então eu mereço o céu. Mas não é assim que funciona. O evangelho, ele rompe com essa lógica. A salvação não é uma recompensa pelo nosso desempenho moral. Ela é um dom recebido pela fé em Cristo. Mas Paulo vai ainda mais longe, porque ele vai dizer o seguinte: não é apenas um contraste aqui que Paulo faz entre boas obras e más obras. Não é um contraste entre se as suas boas obras forem maiores, seja em qualidade ou quantidade, do que as suas más obras, então você é alguma coisa, então você terá algum benefício. Não é isso. Paulo vai dizer o seguinte: até as nossas boas obras, por mais elevadas que sejam,
devem ser feitas pela motivação correta. Então não é a obra pela obra. Não é o ato pelo ato. Não é a ação pela ação. Mas mesmo as maiores ações, as melhores ações, as ações mais elevadas, precisam da motivação certa. Por isso que essa balança entre más obras e boas obras, ela não funciona. Quem disse que tudo que a gente vê como boa obra é boa obra de fato? Se for sem o amor, isso de nada adianta. Se a motivação para as boas obras não é uma motivação legítima, centrada em Deus, então aquela boa obra passa a ser automaticamente uma má obra. Por mais elevadas que pareçam. Deus não olha só para aquilo que a gente faz, mas o que nos move a fazer o que a gente faz. E é exatamente nesse ponto que entra o amor. Para Paulo, o amor a Deus e ao próximo é que são a fonte legítima da vida cristã. Não é apenas um complemento. Eu não adiciono um pouquinho de amor nas minhas obras grandiosas. Não é um amor generalizante, um amor geral, aquele amor que todo mundo sente. A gente já viu isso, todo mundo sente amor, todo mundo age por amor em algum nível. O amor que Paulo fala aqui é, na verdade, o impulso que orienta, que purifica e que dá sentido a tudo que o crente faz. É para que essas boas obras continuem sendo boas obras e não más obras, por causa da intenção de quem o faz. Uma obra aparentemente grandiosa, ela pode ser espiritualmente vazia. A gente acabou de ver exemplos aqui. De obras que, se não tiver amor, reduz a pessoa a nada. De obras que, se não tiver amor, de nada adiantam. Talvez não para quem foi o alvo da boa obra, mas para a pessoa que a pratica, se não tiver amor, zero. É assim que acaba. Uma ação que pode ser admirada pelos homens pode não ter valor algum diante de Deus, se for feita sem amor. Uma pessoa pode fazer consideradas boas obras por N motivações. N motivações. Para aparecer, para se orgulhar, para receber aplausos, para se sentir bem, para não se sentir parte do mal no mundo. O mal no mundo existe, mas eu não faço parte dele. Porque todo mês eu distribuo 100 quentinhas para quem mora na rua. A pessoa que recebeu a quentinha vai melhorar para ela? Vai. Você está matando a fome de alguém. Mas sem amor, sem a motivação correta diante de Deus, aquilo ali que você fez para você não vale de nada. Não adianta nada. Não traz proveito nenhum para você. Você acha que traz. E talvez aquilo que você estava buscando, você tenha recebido. Um aplauso, um muito obrigado, um reconhecimento. Mas diante de Deus, nada. É mais ou menos aquilo que Isaías fala, né? Lá no capítulo 64. Todos os nossos atos de justiça, na verdade, são como trapos da imundícia, se feitas sem amor. Conta para quê? Nada. Nada. Isso nos leva à segunda aplicação, que é uma pergunta fundamental. O que sobra quando as nossas ações, elas não são movidas pelo amor? O que é que resta dessas nossas ações que não são movidas pelo amor?
E para responder, a gente basta olhar para um dos casos mais conhecidos dentro da Escritura, que é o caso de Judas. Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Judas, ele foi um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus para seguir Jesus de perto. Era um círculo íntimo que Jesus tinha, de 12, né? Que ele havia escolhido. Ele ouviu os ensinamentos de Jesus de perto. Ele caminhou ao lado de Jesus. Ele participou de momentos decisivos do ministério. Judas estava lá em muitos momentos importantes do ministério de Jesus. Judas, como os demais apóstolos, pregou a chegada do reino de Deus de casa em casa, indo de 2 em 2. Judas realizou milagres no Espírito Santo para confirmar essa palavra que ele estava levando do evangelho, da chegada do reino de Deus. Fez milagres. Judas fez milagres. Entre os 12, Judas recebeu uma função mais do que especial, de extrema importância e relevância. Judas era o quê? Ele cuidava dos recursos do grupo. A sacola com dinheiro ficava com Judas. Mas onde é que estava o coração de Judas? Quem ele realmente amava? Esse é o ponto. Ou, colocando em palavras tão caras para nós esse mês, com quem ou com o que Judas estava realmente comprometido? Talvez Judas amasse um projeto político de Israel, onde o Messias viria, assumiria o trono, tiraria o povo da opressão dos seus inimigos. E Judas talvez pensasse que, nesse reino estabelecido, ele iria assumir algum papel importante. Mas Jesus não cumpriu a expectativa de Judas. Talvez fosse isso? Talvez. Pode ser. Talvez Judas amasse mais a si mesmo e buscasse um lugar de honra entre os 12 no reino. É possível, mas eu vou chegar no ponto sobre com que ou quem Judas estava realmente comprometido. Dinheiro. Quem era o Deus de Judas? Dinheiro. Judas, ele pregava assistência aos pobres, mas a gente sabe quais eram as motivações dele. O texto bíblico diz que ele era o quê? Ladrão. Quando ele falava bonito, este perfume que foi derramado e desperdiçado poderia ter sido vendido e ter sido distribuído aos pobres. Que discurso lindo, né? Talvez Judas pudesse ser usado por Paulo aqui como exemplo, ainda que eu dê discursos grandiosos e fale em nome do bem de quem mais precisa, se não tiver amor, isso de nada adianta. Porque Judas era, na verdade, o quê? Ladrão. E na primeira oportunidade que teve, o que foi que ele fez? Vendeu Jesus por 30 moedas. Então, com quem o coração de Judas estava extremamente comprometido? Com dinheiro, com o lucro, com o ganho, com a posse. Esse era o Deus de Judas. Não era o Deus da Bíblia, não era Jesus. Era o dinheiro. E lembra que o próprio Jesus diz assim, olha, se você quiser ter 2 senhores, você vai aborrecer um e vai amar o outro. Você vai abraçar um e vai rejeitar o outro. Não foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu? No caso de Judas. E Judas está aí justamente para nos mostrar uma verdade aterradora, assustadora. É possível estar com Jesus e não amar Jesus. É possível ouvir a palavra, testemunhar o agir de Deus, participar da obra, exercer ministério, realizar milagres, defender causas importantes
sem que o nosso coração esteja rendido diante do Senhor. A gente pode fazer tudo isso com as piores motivações possíveis. Pode. Pode haver proximidade com as coisas de Deus sem que haja amor a Deus. Pode. Isso não é ficção, não é algo que está longe de nós, não. A gente pode fazer coisas grandiosas e a nossa motivação ser péssima, ser impura, ser contaminada. E não pense que Deus não pode agir através das ações e das atitudes que a gente faz sem amor para a edificação da sua igreja. Mas para a pessoa que visa ganho pessoal, que visa outras coisas que não o amor a Deus e ao próximo, isso de nada serve para ela. Qual foi o final de Judas? Todo mundo aqui conhece. Então, apesar de Paulo falar de modo bastante elevado, para alguns até exagerado, língua dos homens e dos anjos, toda a fé, toda a ciência, toda a sabedoria, entregar tudo que eu tenho para os pobres, entregar até o meu próprio corpo, parece muito elevado, né? Mas não pense que a advertência não é real. Não pense que a chamada de atenção aqui não é real. É possível participar de coisas maravilhosas do reino de Deus sem amor. E isso de nada valer para você. Nada. Então a gente precisa se perguntar, não apenas o que eu estou fazendo para Deus, para o reino de Deus ou para a igreja, mas por que eu estou fazendo? O que é que me motiva a fazer? Essa que é a pergunta de $1 milhão. E a gente sempre fala, irmãos, já indo para o final, com razão, sobre escassez de obreiros, de missionários, de pessoas para servir na igreja, para fazer missões. A gente fala com, como é que eu posso dizer, com razão sobre essas coisas. O próprio Cristo levanta esse problema. Ele vai dizer, olha, os campos estão prontos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O Senhor Jesus levanta esse problema. Mas Paulo levanta o outro lado do problema, que é o ativismo sem o amor. Então, se Jesus levanta o seguinte problema, o trabalho é muito grande, está pronto para ser feito, mas não tem quem faça. Qual é o problema que Paulo levanta? Muitas vezes, quem se propõe a fazer não está fazendo pela motivação correta. Se a gente não entender, essa é a reflexão que eu quero deixar para os irmãos, para a semana. Se a gente não entender hoje que a falta de trabalhadores para a seara e o ativismo sem amor são problemas igualmente graves dentro da igreja, a gente não vai conseguir compreender o que Paulo quer ensinar aqui em 1 Coríntios, capítulo 13. Enquanto a gente estiver legitimamente preocupado com a falta de pessoas para servir, mas a gente deixar passar que aqueles que servem não pela motivação correta, que é o amor, e isso vira mero ativismo, isso vira aquela visão de competência que o mundo tem, fulano faz bem, fulano faz direito, mas sem amor isso de nada adianta. Se a gente não entender que os dois problemas têm o mesmo estatuto de gravidade, vamos colocar assim, a gente não vai compreender a essência do que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 13. A gente precisa entender que
sem amor, é possível que Deus utilize aquele ato ainda para o bem da igreja. Mas para a pessoa que vive sem amor, não é só que essas coisas não lhe servem de nada. Ela mesma é reduzida a nada. Vamos orar.